tem umas lâminas para mostrar em que posição ele coloca aqui em cima? Tá, mas ele coloca na frente dele ou no meio aqui? Está na prancheta. Coloca. Tá. Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Como de praxe, sempre destacando nossos patrocinadores. Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. A frase de hoje: O grande arquiteto dos universos, envolve-nos nos fluidos da inocência e da pureza. Donaral e Aur, tudo em decorações, com pinturas e esculturas. Telefone 519-9888-5757. Muito bem, o tema de hoje é bem interessante. A origem dos números e o alvorecer da criação. Nosso convidado especial é doutor, advogado, servidor da Justiça, está inativo ou inativo, maçom, grau 33, estudioso nas áreas de cristianismo primitivo, cabala, plano divino, esoterismo, entre outros. Estou falando de Dr. Halley Marques Jr. Muito bem-vindo. Muito boa noite, professor Lara. É sempre uma alegria estar convosco. Nós que somos da área esotérica, é para nós muito importante divulgarmos os assuntos do ocultismo, e essa oportunidade é ímpar numa questão tão valiosa, trazer para esta região alguns dados e alguns assuntos tão caros para nós, estudiosos dessa matéria. Nós que nos ombreamos na sublime ordem, trazemos aos nossos irmãos sempre um parecer diferente, mais aprofundado, professor bem sabe, buscando o esclarecimento, porque o importante não é se adotar este ou aquele fundamento, mas sim saber, professor e queridos todos, saber a que motivação nos leva a nós estarmos na busca da senda do progresso. O tema que o professor nos deu a conhecer tem a ver com a astrosofia. Os números, eles vêm acompanhado de uma gama de outros temas muito ligados ao ocultismo, A astrosofia, ela é a sabedoria dos astros. É um ramo da astrologia muito importante e ela está voltada para conhecer e desvendar estes segredos relacionados aos céus,
meu nobre professor, os seus corpos, as suas influências, as influências sobre os seres, sobre a natureza e a consequente caminhada rumo ao progresso e a motivação que nos levam às coisas divinas. Preliminarmente, nós precisamos ressaltar que nessas últimas décadas foram anos de muitas incertezas, diríamos assim. Porque ao findar os anos 1990, ao adentrarmos nos anos 2000, nós tivemos o fim de um milênio, o início de uma nova era, o início de uma nova década, ciclos muito importantes, ciclos anuais e outros ciclos um pouco mais longos, de 36 anos, que se iniciaram a partir de 2016, quando findou-se ali o ciclo do planeta Sol. Explicando melhor, a cada 36 anos se desenvolve um conjunto denominado período, tempo de 36 meses, que tem um regente, acompanhado do seu planeta maior. O último foi regido pelo Sol. Iniciou-se a partir de então, em 2017, em meados de março, um outro sob a regência de Saturno. E aí uma coisa curiosa aconteceu. O primeiro ano desse período foi marcado pela regência Saturno-Saturno. Depois, no segundo ano, Júpiter veio em seu auxílio e 2019 Marte está nos regendo. Isso tem uma importância muito grande, porque nós vamos ver a seguir que esses planetas estão muito intimamente ligados à numerologia, aos números e, consequentemente, ao movimento que isso resulta na nossa vida. Feito esse breve parêntese, gostaríamos de iniciar essa divagação, essa pequena viagem acerca da criação do universo e marcando como um ponto de partida para que nós entendamos o significado da construção dos conjuntos numéricos. Nós bem sabemos que na vida do universo houve um momento em que surgiu um átomo que os esotéricos chamam de átomo primordial. Antes do aparecimento desse átomo, não se conhece e não se conhecia absolutamente nada acerca do que havia. Então, a partir desse átomo, só se pôde ver as coisas a partir de teorias, digamos assim. Teorias que as
histórias das civilizações vieram trazer para nós. Por exemplo, na tradição dos Vedas, Vishnu teve um sonho. Nesse sonho, ele viu o universo. Brahma, em seu sonho, viu o universo se tornar realidade. No Egito, havia um oceano de caos. Um criador pronuncia o seu nome, Keferá, que mais tarde veio chamar-se somente Ra. No cristianismo, a história é bem conhecida, o Verbo se fez carne. Na Cabala, a histórica ou o histórico corpo de Deus. Fazendo uma relação entre essas tradições, chegamos a uma ideia antes da manifestação, qual seja o nada, a inexistência, o zero. O zero continha tudo. Ao zero aparece o um. É como nós podemos qualificar o início de algo. É como se fosse um pré-nome. O começo de tudo. No caso, Brahma, que no seu sonho está exalando. E ao exalar, o universo está se desenvolvendo. Existe até um prazo de validade, ou seja, um movimento de inspiração e o outro de expiração. E essa fórmula até foi muito bem aceita pela comunidade científica da época, até cerca de 15 anos atrás. Estudiosos, cientistas, eles vinham até aceitando essa teoria da tradição hindu. Se nós formos, professor, teorizar acerca do assunto, para os estudiosos antigos, esses números que foram surgindo eram como que forças cósmicas, porque de outra forma o surgimento de números não poderia ser senão por meio de algo muito poderoso. Os pitagóricos, eles consideravam os números como sendo a única maneira dos humanos compreender o que fosse o divino. Não havia uma inteligência capaz de identificar a compreensão do que fosse o divino, senão através dos números. E o grande Criador de tudo, ao ver tamanha dificuldade, ofereceu os números e, além desses números, ofereceu também, notem, ofereceu também as notas musicais, as melodias, para que o homem tentasse se comunicar com os entes superiores. Pitágoras, então, denominou esses
primogênitos, de 1 até 9, primogênitos esses que ajudaram a construir o universo. Forças cósmicas vibrantes e em níveis muito altos e de formas muito diferentes. Os matemáticos de então diziam haver somente o uno, e os demais, todos eles eram consequências desse um. É como se fosse, por exemplo, um grande círculo unitário, e esse círculo ele fosse sendo fragmentado em porções, e essas porções fossem se subdividindo, mas todas elas dentro daquele círculo, daquela circunferência, daquela delimitação, perdão. O homem, o ser humano, esqueceu disso. Na sua pequenez, ao ver a fragmentação numérica, o homem esqueceu, o ser humano esqueceu disso. E isso provocou nele um grande sofrimento. E teve como resultado desavenças, as guerras, a parcialidade, os combates, porque o homem não soube aproveitar a diferença da fragmentação da unidade. Ele não compreendeu o que foi isso. A compreensão da totalidade levou o ser humano à ignorância. E isto trouxe o caos, e esse caos perdura na nossa caminhada, e é uma das nossas tarefas, as nossas grandes tarefas. Precisamos retomar o caminho que leva ao paraíso, que leva a nos fazer ver o que está colocado à nossa disposição. Nós precisamos compreender o que tem dentro, a essência dos números. Porque o número, meus diletos amigos, ele não é nada estático, ele não é uma simples grafia. O número é puro movimento. O número, ele reflete não uma zona de conforto, mas ele reflete o resultado daquilo que nós projetamos como modo de vida. Por exemplo, se nós compramos um carro 0 quilômetro, professor, nós compramos um carro com todos os requisitos e com toda a tecnologia presente naquele momento. 6 meses depois, aquele veículo, que para nós é tudo, não diz mais nada. Ele está totalmente fora do mercado, foi substituído por outros modelos mais modernos, mais sofisticados, e nós pensamos que fizemos a compra da 8ª maravilha do mundo. E isso nos deixa muito tristes, nos deixa muito desanimados, porque
o nosso pensamento, que naquele momento dizia tudo, aquele momento, daquele momento não houve nenhuma mínima evolução. E a lei do universo é uma lei que diuturnamente, momentaneamente, ela, para ser compreendida, ela é evolutiva. Por falar em leis, meus amigos, há 13 bilhões de anos, mais ou menos, havia um imenso espaço vazio. E uma explosão espetacular aconteceu, o famoso Big Bang, gases se expandiram, hidrogênio em alta profusão, explosão de matéria, parecia que o universo se transformaria. Galáxias, universos, céus, planetas, astros, sóis. Todavia, alguns problemas vieram acompanhando esta magnitude. Apareceu o que os físicos chamaram de matéria negra. A matéria negra veio dizer que há espaços no vazio que são incompreensíveis. Não se conhece o que existe ali. As estrelas, os astros que passam, por ali passam, simplesmente desaparecem. Outro problema, este um pouco mais palatável, digamos assim, com relação aos estudos religiosos. Pois está no século XVI um judeu chamado Isaac Luria, um rabi, estudando a Cabala, e ele tem sobre a mesa 3 livros: a Torá, outro, o Sefer Yetzirah, o livro atribuído a Abraão, no qual ele relata sobre a face de Deus, teria ou não sido escrito por ele. Há uma diferença aí nas datas e nos termos, na grafia, se isso realmente poderia ter sido escrito por Abraão, não se sabe. E outro livro, o Sefer Zohar, que foi escrito na Espanha, no século XII, manuscritos também escrito em aramaico, e acerca dos escritos da Torá. São livros fidedignos. Se pode dizer que são livros fidedignos. Tudo o mais que foi escrito são interpretações, pois existe um sério problema resultante daí. Os ensinamentos cabalistas, eles até então jamais foram escritos, afora esses 3 compêndios. Os ensinamentos eram todos orais e os nossos grandes mentores, Yeshua, que todos conhecem como Jesus, e Maomé, para os estudiosos eram tão somente profetas.
e isso causou um frisson na classe dos pesquisadores e estudiosos. Havia um outro problema. O tarô, que foi desenvolvido nessa mesma época desses séculos, entre o século XIII e o século XVI, ele foi desenvolvido na cidade de Toledo. Para quem não conhece a cidade de Toledo, ela tem o formato de uma mandala, justamente para caracterizar a forma desse baralho do tarô, e porque ele tem significados muito importantes. E ele foi levado para a cidade de Marseille, na França, e virou tarô de Marseille. Mas nesse tarô existe uma carta que ela não tem ou não tinha identificação até então, que é a carta relativa à morte. E esses fatores todos tinham a ver com quem? Com os números. E os números deixavam momentaneamente de refletir a realidade que as pessoas a quem procuravam esses recursos não obtinham suas respostas. Outros fatores que nós podemos falar também, que dentro do estudo da Cabala, entre os séculos X e XV, a Cabala era estudada na Península Ibérica, e que todos nós sabemos que a Península Ibérica passou muito tempo sob o jugo árabe. Então a Cabala era estudada por cristãos, judeus, muçulmanos, todo mundo vivia na santa paz estudando Cabala, até que houve a expulsão dos infiéis, então a ascensão dos reis católicos, Isabel e Fernando, e aí os coitados, primeiro os muçulmanos e os árabes expulsos. Depois, os judeus que ficaram por ali tiveram que optar, ou trocavam de nome, e aí passavam a ser Macieira, Marques, Souza, Limoeiro, ou então eram expulsos da Espanha. E aí muita gente teve que fugir dali. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Aqueles ensinamentos todos, eles se perderam. Qual o detalhe importante? Os judeus que tratavam a Cabala, professor, eles tinham como fator preponderante a lua. Os cristãos, como tinham Jesus como seu ponto maior, eles tinham o sol como fator primordial. Então se estabeleceu um conflito muito grande. Por quê? Como é que os textos, como que os ensinamentos da Cabala, que tem origem hebraica e que tem a lua como seu norte, vai contemplar a Cabala dos cristãos que tem o sol como seu norte. A lua para o judeu, o dia para o judeu, melhor dizendo, ele começa com a primeira estrela da noite. O dia do judeu começa com a noite. Outra coisa, o dia começa quando o sol se põe. O cristianismo é solar.
Como é que nós vamos adequar aquela situação do nascimento de Jesus? Será que ele nasceu no inverno, nasceu na primavera? E a sua morte, e a sua ressurreição? Em que período foi feito? Se buscarmos os textos, olha que o judeu e romano, para fazer censo, eles eram especialistas. Eles não erravam nunca. Eles não iam fazer um censo, por exemplo, no inverno, que dezembro seria inverno. Não iam fazer um censo no inverno, no momento em que ninguém sairia das suas casas. Uma coisa impensável, né? Bem, ainda o coitado do Isaac Lúria, ele foi expulso, voltou para Alexandria, e da Alexandria ele foi para a Palestina. Aí ele desenvolveu uma teoria que dizia o seguinte: Deus é um espaço infinito, ou seja, todo o espaço é Deus. Antes da criação, Deus ocupava todo o espaço existente no universo. Deus é a expansão do amor. Deus é amor, amor e amor. E ele precisa expressar esse amor. Como? Que forma ele vai fazer? Ele encontrou uma forma. Ele se apequena, para ele se materializar esta ação, ele se transforma num átomo que ele chama primordial, como nós falamos lá no início, e aí ele gera, através de uma explosão, os seus primeiros primogênitos. E esses primogênitos, eles vêm com uma consciência enorme. Eles têm uma forma de expressar as suas qualidades. Quem são essas consciências? Essas consciências que nós chamamos, nós os esotéricos chamamos de consciências puras. Elas são nada mais, nada menos do que os números. E esses números, através deles, vai ser criado o universo. Os números são poderes cósmicos representativos, são associados os números aos sons, às cores e às notas musicais. Através deles começa-se a moldar toda uma transformação das sociedades. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, na Praça de São Marcos, onde havia um forte comércio na Itália de então, não tinha como mensurar as mercadorias que chegavam e saíam dos portos dali para o mar Adriático. Então se criou a braça, 2 braços abertos e as mãos estendidas, a jarda, o palmo, a polegada, o côvado, esta medida do antebraço e até a extremidade da mão, o pulso, o ombro. Por exemplo, se eu fizesse um movimento com o meu polegar levantado, o meu polegar direito, eu diria que este movimento representaria o número 1. Mas se eu levantasse o meu polegar esquerdo,
eu diria que eu estaria fazendo o movimento com o número 6. Interessante. Se eu mexesse no meu ouvido direito, uma outra consequência. E assim sucessivamente, até o número 26. Legal. É interessante que estamos vendo uma forma de expressar a criação a partir dos números. Isso está sendo bem diferente, bem interessante. Sabe, os hindus, eles foram ao extremo. Os hindus conheciam os astros do céu. Então, os hindus, eles juntaram toda a matemática com os astros do céu. Então, quando eles, por exemplo, eles foram invadidos pelos árabes, eles não tinham nada a oferecer aos árabes. Os árabes já tinham tomado conta de praticamente todo mundo conhecido de então. Saladino tinha um general, Saladino já estava um pouco velho, já estava entrando na fase descendente da sua vida. E um general seu foi picado por uma serpente e ele estava às portas da morte. E os seus médicos, que eram muito avançados, não conseguiam dar uma medicação. E os indianos, olhando aquilo, viram uma oportunidade da sua libertação. E chegaram para os médicos e disseram que tinham a cura porque eles conheciam as fórmulas em que eles dosavam os medicamentos pelos números, ou seja, a quantidade exata da medicação para eles era muito fácil de ser conhecida, pois isso salvou os indianos de serem exterminados, os coitados. E isso foi muito importante. Esse foi um fator. Outro fator é que o céu, que veio dar toda a sintonia da astrologia moderna, veio ser conhecido quando os indianos colocaram a astrologia ao lado da numerologia. E isso foi uma coisa assustadora, a forma como ela veio adiantar a questão do céu. E aí surge uma outra situação, um outro modelo de vida, que é através dos planetas. Não temos tempo. Temos mais 5 minutos antes de passarmos para as perguntas. Hoje começamos um pouquinho mais atrasado, mas vamos recuperando. Então, um fato muito interessante, que também diz respeito aos planetas e também aos números, é essa questão da descoberta desses dois planetas, Urano e Netuno. Os nossos amigos, não sei se conhecem a história, mas nós não pertencemos a esse cinturão zodiacal. A nossa humanidade, ela era para estar fora daqui, num outro patamar, numa outra situação. E em razão da nossa regressão, em vez de progressão,
nós fomos convidados pelos seres maiores a virem para cá. E aqui nós ficamos sendo vigiados e estamos até hoje, através do cinturão zodiacal, sendo fiscalizados pelos 12 signos e mais os 7 planetas. Só que esses 7 planetas, eles não foram suficientes para nos fiscalizar e nos poder projetar na nossa missão. E aí 2 outros planetas, que Urano e Netuno, vieram se juntar a esse exército para então conseguir o nosso desenvolvimento. Só que onde nós estamos era um lugar que havia sido reservado para as legiões angelicais. E nesse local, 12 legiões angelicais habitavam esse cinturão zodiacal. 9 legiões angelicais vieram e ajudaram estes seres a desenvolver os humanos. 3 legiões disseram não, se negaram o seu apoio, se afastaram. Então, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Anael, Samael, Raziel, Safaquiel, Camael, estes ficaram aqui e promoveram o desenvolvimento. Os que negaram a sua ajuda são justamente aqueles que são responsáveis pelo crescimento do ser humano, aquela legião onde o ser humano ele precisa dizer: eu nasci para ser o quê? Qual a minha carreira? Que profissão eu devo escolher? Será que eu nasci para ser um médico? Puxa vida, eu acabei sendo um mestre de obras. Outra legião é aquela que não permite a escolha dos meus irmãos. Então, eu não posso escolher aquelas pessoas que me levam ao conflito pessoal, as famílias onde os seus entes, em vez de serem entes queridos, eles acabam brigando entre si. E a última legião é aquela dos relacionamentos. Nós, em vez de nós estarmos sempre buscando um parceiro, nós poderíamos, já na primeira, buscar um parceiro correto. Então, professor, de uma forma geral, os nossos corpos e os nossos planetas estão aí para se juntar aos números e a consequente forma de nos levar ao melhor dos mundos. Interessantíssimo. Vamos passar para a parte das perguntas dos nossos telespectadores. Pode ser agora ou tens alguma conclusão a fazer antes de passar? Antes das perguntas, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, professor, que nós
seres humanos, somos os legítimos representantes dessas 9 forças descomunais. Se eu sou o número 1, representante do Sol, eu devo ser um exemplo daquilo que representa o Sol. Um exemplo de vitalidade, de força, de trabalho. Se eu sou representante do número 2, a Lua, então eu devo ser um exemplo de virtude, eu devo ser um exemplo de amorosidade. Se eu sou um representante do número 3, então eu devo ser um exemplo de felicidade. Se eu sou um número 4, de sabedoria. Se eu sou o número 7, de poder. E assim, de todos os números que cada um representa, cada um de nós representa, nós precisamos estar sempre voltados a essa tarefa que é diuturna e é permanente, de estarmos voltados ao Altíssimo e confiarmos nas suas mãos, que são elas que nos levam para a frente e para o alto. Excelente, bem interessante, diferente. Olha, vamos passar então para as perguntas e os comentários. Hoje tem o jogo, tá correndo o jogo do Inter, então... E o Inter está ganhando, garanto. Vamos ver, agora eu realmente não sei, mas vamos começar. Primeira manifestação, Luciano Silva Campos, de Porto Alegre, está assistindo, um amigo, um irmão, um camarada, como dizem. Obrigado pela assistência. Nosso abraço e muito obrigado por estar conosco nessa noite chuvosa, né, professor? Sim. Bom, Marcelo de Ilhéus diz: através das estrelas podemos prever o futuro, tipo de vem ou não coisas boas? Esclareço que as perguntas são feitas às vezes no início do programa e então, não sabendo bem como funciona, saem algumas perguntas, mas queres fazer algum comentário sobre isto? Não é o enfoque da adivinhação a partir de números ou estrelas, esse enfoque. Quem assistiu deve ter visto, não é? As estrelas, elas têm uma outra... Elas têm um outro perfil. As estrelas, a não ser as Pleiades, né? A Estrela Vega, a Aldebaran, a Ursa Maior, todas elas têm uma conotação diferenciada. Mas esse é um tema que os astrólogos, o pessoal que faz mapa astral, eles têm nas suas cartas, eles têm uma melhor visão e sabem como manejar essa distribuição quanto às estrelas. O nosso trabalho aqui é demonstrar que os números, eles têm uma consciência divina e a sua meta é nos levar e ser um acessório para nos purificar e dar a chance de progressão às nossas condições de seres humanos. Até uma na grade que está para vir vai ser sobre o mapa astral e evidentemente não que adivinhe, mas sim consegue ter uma visualização de citar as coisas favoráveis ou desfavoráveis, né? Então ajuda bastante. Tiago diz: de olho no jogo e no programa. Grande abraço. Eu sei que
é gremista. Bueno, então tá, obrigado pela assistência junto com o jogo. Eliane de Santa Maria diz: sabe, nunca entendi a numerologia. Dizem que tenho 6 e é bom, mas não entendo como chegaram a estes números. Nós, seres humanos, nós somos formados por dois conjuntos de números. Um número espiritual e um número material. O número espiritual é aquele cujo o triângulo é formado, aquele triângulo voltado para cima. E o número material são aquelas condições que nós somos trazidos aqui para a Terra. Então, temos essa relatividade. O número 6 é um número muito bom, não tem um número ruim a respeito de... É como a raiva, não existe o mal, o que existe é a ignorância das pessoas. Essas é que travam o nosso progresso. Como chegar a um número tem várias formas, né? Pela numerologia, e sim, com o equivalente do nome, data, soma, chega a um algoritmo para ver. Não sei se é por aí que eles fizeram. Mas, vamos ver o próximo. Jairo de Canela diz: gente, está falando grego para mim. Não entendo nada sobre isso. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos trazer o assunto e trazer a lume essa pauta, porque muito pouca gente tem acesso a esses trabalhos. Esse tipo de informação. Edson Santos diz: parabéns pelo programa. Vou te trair. Não tem como deixar de ver o Timão. Obrigado pela manifestação. Está participando igual. Tânia Santos de Portugal. Diz aqui. Atravessamos o oceano. Aqui são 2h49 da manhã. Estou assistindo o programa. Desejo uma ótima noite a vocês. Muito obrigado. E é bom saber, incentivar. Já tivemos em outros programas manifestações de Dubai, estava comentando, agora de Portugal. Que legal, que legal. Obrigado, Tânia. Tânia Santos. Olha só que interessante. Wilmar Pereira diz: boa noite. Wilmar Pereira é do Uruguai, Rivera, e ele é das figuras ícones mais importantes da pintura, pintor uruguaio. Então, uma honra estar prestigiando e assistindo o programa. Grande abraço. Conheço porque fomos vizinhos. Saúde, força e união. Isso mesmo. Karina diz: assistindo a numerologia, diz que está 1-0 para o Atlético. Para alguns é humor negro, né? Mas tá bom. Obrigado pela participação. Bom, pessoal, as manifestações, comentários de hoje foram essas. Está concluindo o nosso tempo. Antes de dar o encerramento, repetindo nossos patrocinadores, agradecendo a presença do Halley. Queres, em algumas breves palavras, concluir, dar um tchau para a nossa assistência? Vocês sabem, ficou passando na tela o nosso e-mail, o nosso telefone. Podes falar o telefone, se quiseres. O nosso celular o código de área 51, 981440774, e o nosso e-mail é o presivem@terra.com.br. Está passando aí no nosso
sistema, fica nosso agradecimento, e se alguma dúvida ficou ou vontade de conversar acerca desse mistério que são os números e a sua constituição, ou outro assunto que queira falar, nós não temos nenhuma reserva, somente ligando para nós, e nós certamente por meio do e-mail ou do WhatsApp, os nossos irmãos aí das lojas também nos convidem, e nós estaremos prontos para conversar com todos, numa conversa fraterna, como a de hoje tivemos aqui. Excelente. Então, pessoal, encerrando rapidamente, Dona Aral Yaur, tudo em decorações com pinturas e esculturas, telefone 998885757, e Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. A frase ressaltando de hoje é: o grande arquiteto dos universos envolve-nos nos fluidos da inocência e da pureza. Muito bem, chegamos ao final de nosso programa. Ojalá próxima quarta-feira estejamos todos juntos novamente com mais um assunto do outro lado da realidade. Adiós!